Oi, gente, eu sou a Iriran Creuri e hoje eu vou falar dos elementais da água. A gente tá fazendo, eu no caso, estou fazendo essa série de elementais aqui no YouTube. O pessoal pediu, vamos lá. Eu tô gravando esse vídeo, né, esse áudio, embaixo de uma garoa bem fininha, quem sabe ajuda aí a dar uma energia extra a esse vídeo que tem tudo a ver com água, né? Bom, como eu disse nos outros vídeos, os elementais, eles nos ajudaram na nossa evolução desde o início, né? Eles existiram antes da gente, eles são os anticorpos da deusa, então eles estão em todos os lugares e eles não têm esse senso de bem ou mal, então eles estão lá na natureza ou em todos os lugares para harmonizar. Então eles vão fazer o caminho que tem que ser feito para harmonizar. Caso dos elementais da água, os mesmos elementais que provocam as chuvas e que irrigam as plantações também são os mesmos elementais que provocam as enchentes. Então não tem essa coisa de bem ou mal, é uma coisa de harmonia. As coisas precisam ser feitas, o curso da natureza precisa seguir. Então, os elementais da água, eles estão na direção oeste. É uma energia basicamente feminina e eles são representados pela cor azul, né? Os elementais da água são as ondinas, as nereidas, as sereias, que é basicamente a mesma coisa, e as fadas da água. Se você acredita que os elementais têm a mesma energia que o país das fadas e que existem fadas de todos os elementos e não só as fadas do elemento ar. Então, eu acredito nisso, acho que faz bastante sentido, porque eu sinto a mesma energia fluindo. Então, a mesma energia do País das Fadas, para mim, é uma energia dos elementais também. Eu também acredito que existe fadas para todos os tipos. Algumas traduções também vão dizer isso. Bom, a água, ela tem vários atributos, né? Os elementais da água, eles têm, assim como todos os elementais, eles têm um código de ética, né? O código de ética básico de todos os elementais é honestidade, justiça, compaixão, coragem, esperança, fé, integridade e alegria. Isso eu tirei basicamente dos elementais, as fadas, né, do país das fadas, esse código de conduta. Mas eu acredito que todos eles seguem esse mesmo padrão. A água, como vocês já sabem, ela tem várias características próprias interessantíssimas, como por exemplo, armazenar a vida, limpeza, energização, atração, neutralização, adaptabilidade e a emoção. Por que emoção? A água, ela é um elemento que rege os sentimentos, né? Então a emoção está bem presente. Nosso corpo é formado 70% de água. Então isso explica muitas vezes os nossos fluxos de emoção serem bem variados. E aí os terapeutas vão falar, isso é bipolaridade. Não, é a água, né? A água fluindo entre altos e baixos dentro de nós. A água armazena vida, porque tem os peixes, né? Então ela também pode armazenar energia, porque se ela armazena vida, ela armazena energia. Então você pode usar a água para duas coisas, ou para atrair, porque aí você, por exemplo, coloca um copo de água lá e você coloca a intenção naquele copo de atrair algum tipo de energia para aquele copo de água e você vai lá e bebe. Ou então ela neutraliza, faz meio que o caminho inverso. Tem um ambiente lá que está ruim, energias negativas, ela vai lá e filtra, né? Porque a água, ela é um diluidor universal. Então ela serve tanto para energizar quanto para neutralizar, filtrar as energias de um lugar. Outra coisa interessante que a gente pode aprender com os elementais da água é a adaptabilidade. Então, quando você coloca a água em um recipiente cilíndrico, ela vai ter o formato cilíndrico. Se você coloca ela num recipiente rosa, aparentemente ela vai parecer que é água rosa, né? Isso é legal da gente parar para pensar no seguinte: às vezes a gente quer tanto modificar as coisas e às vezes a gente não pensa em talvez mudar a ótica, mudar o ponto de vista. Porque a água,
dependendo do ambiente, do recipiente em que ela tem um formato, ela tem uma função. Então, ao invés de a gente ficar tentando mudar as coisas, por que a gente não muda a ótica? A gente não muda o recipiente, né? Os elementais da água, eles vão ensinar isso pra gente. Eles se encontram basicamente na água salgada, nos mares, as sereias, que são a junção da deusa, da mãe natureza, da mãe terra, com os peixes. Então, por isso que é uma energia basicamente feminina. Então, as sereias são os principais elementais da água e elas são a junção da mãe natureza com os peixes. Então, eles se encontram mais na água salgada. Mas você pode também ter as ondinas, as sereias e as ninfas da água, quem sabe, dentro da sua casa também. As ninfas, elas são mais de água doce, então o que você pode fazer? Você pode... As sereias eu não digo que você vai ter dentro da sua casa, porque realmente elas são de água salgada. E elas são etéreas, né? Então, um dia que se por acaso você ver uma sereia, você não vai tocar nela, mas você vai vê-la com os olhos da mente, né? Você pode ter as ninfas da água na sua casa, porque elas podem habitar em fontes, aquelas mini fontes que ficam rodando a água ali, né? Só que sempre água filtrada, água doce, água mineral filtrada e não água da torneira. Outra coisa, falando da água da torneira, que os elementais da água, eles não estão em água morta, eles não estão em água suja. Então, todos os elementais, eles gostam de limpeza, os elementais da água também. Os elementais da água, eles são os mais dóceis que tem, porque, como eu disse, eles são os mais adaptáveis, né? E eles podem ser encontrados também em lagoas, rios e etc. Uma dica legal que eu tenho para trabalhar com o elemento água é você usar aquele que eu falei do copo de água quando você estiver triste, nervoso, com raiva. Só que ao invés de beber ele simplesmente, não, coloca uma intenção naquela água. E a intenção que você vai colocar é a intenção de filtrar os seus sentimentos ruins que estão dentro de você. Então, ao beber aquela água, você vai filtrar tudo que está de ruim ali e você vai se sentir melhor. Se você só bebe, o que acontece? Tô nervosa, vou beber água. Você vai ficar mais emotiva, porque a água é a emoção. Então, quanto mais influência do elemento água, mais emoção, mais sensibilidade. Por isso que muitas pessoas que têm depressão vai ser diagnosticado que eles têm excesso do elemento água dentro de si ou ao redor. Não água demais dentro do corpo, não isso. Excesso da influência do elemento água. Uma prova disso é Londres, né? Todo mundo fala que Londres é uma cidade triste, porque é uma cidade cinza, porque é uma cidade depressiva, porque chove muito. Exatamente, chove muito, tem muita chuva sempre, e aí fica ali aquele excesso, aquele acúmulo das energias dos elementais da água, que são mais sentimentais mesmo, né? Então é isso. Tentei falar bem resumidamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem perguntar. As oferendas para os elementais da água podem ser conchas, né? Se você estiver trabalhando especificamente com as sereias e ondinas, elas vão adorar conchas como oferendas. Eu falei nos outros vídeos que a água, ela é uma oferenda universal para os elementais, porque ela traz mesmo energia. Só que você não vai oferecer água para os elementais, mas você pode oferecer um lugar para eles morarem na sua casa. Um exemplo disso é a fonte. Então, se você quiser ter um contato maior com os elementais da água, você coloca uma fonte lá na sua casa, aquelas fontezinhas elétricas, e aí você convida os elementais para sua casa, né? Tem uma invocação bem legal que eu tirei de um vídeo da tradição Caminho das Sombras, que é mais ou menos assim. Eu convido vocês, elementais da água, para o meu altar. Convido vocês para esse espaço. Sejam bem-vindas e que a nossa relação seja benéfica para todos, né? Então, você pode manter um contato com os elementais da água. Lembrando que sempre que você iniciar um contato com os elementais, não trate eles da maneira como, às vezes, algumas vertentes do espiritismo fazem, que é de mandar neles. Não, todos nós
todos nós viemos da deusa, todos nós vibramos com a mesma energia vital dos deuses. Então, assim, o elemental, ele não é inferior a você só porque ele é um ser desencarnado ou sei lá. Então você tem que tratar ele como um aliado mágico, você tem que tratar ele como um amigo. Então jamais você vai mandar ele fazer alguma coisa, você vai obrigar ele a fazer alguma coisa, escravizar ele, não. Você trata como respeito e amizade, né? Os mesmos elementais que trazem a chuva são os mesmos elementais que podem trazer as enchentes e o caos, como eu já disse. Então, tenha muito respeito ao tratar com os elementais, muita reverência e muita amizade, né? Uma reverência, cuidado com essa palavra reverência. Quando eu digo reverência, é uma reverência de respeito, de namastê, né? O Deus em mim, saúde o Deus que é em você. E não uma reverência de santos elementais, não. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, são todas energias e aí você trata eles com respeito e eles vão te tratar de volta. Outra coisa que você pode fazer é basicamente economizar água, né, gente? Porque os elementais, eles já não trabalham muito com os humanos por causa disso. Eles têm um pé atrás com o humano porque o humano trata muito mal a natureza num aspecto geral, né? Então, economizar água, usar ela de maneira consciente e sempre lembrando que quando você pisa, por exemplo, num terreno que é basicamente elemental, por exemplo, uma cachoeira, jamais profane ela com lixo, com coisas desse tipo. Então é um lugar sagrado, é o lugar deles. Eu costumo pedir licença para entrar, por exemplo, em mata fechada, floresta, lugares que são basicamente deles, eu peço licença para entrar, porque é a casa deles. E sempre que você puder deixar uma oferenda, eles vão gostar muito disso, principalmente os elementais do ar que são tão dóceis e amigáveis. Ok? Dúvidas, sugestões, comentem aí, eu vou ficar muito feliz de responder perguntas, comentários, elogios, por que não? Críticas também são positivas. Vocês não têm noção de como foi difícil gravar esse vídeo. Cada vez que eu ia começar, alguma coisa me desconcentrava, alguém me chamava. Terrível, mas enfim, consegui. E se gostou, curte, compartilha, favorita para o canal ficar mais famoso. E o intuito desse canal é poder ajudar outras pessoas. E eu espero que eu esteja ajudando vocês com essa série dos elementais. Eu vou falar de outros assuntos, então deixem as sugestões, tá bom? Muito obrigada a todos, gratidão e blessed be!